Bem-vindo ao curso educacional Bookmap. Esta vai ser uma série aqui, partes 1 a 4. Hoje será a primeira parte. Amanhã, parte 2, e na sexta-feira, parte 3, e na próxima semana chegamos à parte 4, que será sobre recursos mais avançados. O curso de hoje será a Introdução à Mecânica Básica de Mercado. Eu hesito em colocar a palavra básico lá, isso é na verdade, é essencial para entender essa informação, mas é também, na verdade fica bastante complexo muito rapidamente. Essas são as mecânicas que movem o mercado. Então, vamos analisar isso com alguns detalhes e, em seguida, você sabe, mostrar alguns exemplos e como você pode identificá-los. Isenção de responsabilidade de risco. Negociar ações e futuros envolve um risco substancial de perda não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não reflete resultados futuros. Saiba mais sobre bookmap.com, torne-se um membro lá e você terá acesso a muitos dos recursos gratuitos. E então você pode entrar em contato conosco no suporte de suporte em veloxpro.com ou suporte em bookmap.com e eu quero mostrar mais alguns recursos aqui. Então aqui é o nosso site, nós também temos o Twitter, você pode nos seguir no Twitter e depois nós também temos uma página no YouTube e eu vou referenciar isso um pouco mais tarde porque há alguns vídeos que eu quero mostrar a vocês. Vamos em frente. Ok, um pouco sobre mim. O meu nome é Bruce Pringle. Sou trader há 10 anos em diversos mercados. Sou especialista em produtos na Bookmap. Eu lidero a negociação de educação aqui na Bookmap e sou especialista em fluxo de ordens e microestrutura de mercado. Então, no geral, essa série e os objetivos aqui, o que nós vamos passar nesse curso educacional. Vamos fornecer-lhe uma compreensão estruturada dos mercados atuais. Vamos abordar teorias e usos práticos e vamos dar-lhe algo para tirar e usar. Então, vamos dar algumas estratégias e algumas configurações, alguns exercícios de treinamento, e isso tudo vai permitir que você, com um alto potencial aqui, melhore sua execução de negociação. Este será um guia de referência para você retornar, se necessário. Você sempre terá. E depois, durante os webinars diários, vamos abordar isso nos mercados ao vivo. Você sempre terá o curso para voltar, mas nos webinars ao vivo vamos abordar a condição atual dos mercados ao vivo usando as mesmas técnicas usadas ou aprendidas com esses cursos. Também vamos apresentá-lo a conceitos e aplicações avançadas de negociação HFT ou de alta frequência, e isso é tanto para traders de futuros quanto de ações. No curso de hoje, o que vamos passar, vamos começar com terminologia básica, é importante entender isso, que estamos todos na mesma página aqui, e então vamos entrar na mecânica do mercado, e essas mecânicas visualizadas. Porque os movimentos de preços, varreduras de preços, porque a tendência de preços para e o comportamento do preço, como ele se move, e então vamos entrar em alguns dos exercícios de treinamento mais tarde. Ok, para quem é esse curso? Portanto, isso é para comerciantes de varejo e profissionais, comerciantes de adereços, comerciantes de cúpula ou escada de preço, e porque podemos mostrar o livro de ordens de limite histórico e o fluxo de ordens, isso também é aplicável a traders de swing e traders de spread. Então, para o ambiente HFT, muitos dos quants e HFT vão entender especialmente a lição de hoje, mas ainda há muitas informações boas aqui para os quants, engenheiros financeiros e estudantes, e isso também pode se aplicar aos oficiais de conformidade. Terminologias.
Vamos começar com liquidez, e estamos falando de liquidez aqui, obviamente, nos marketplaces, estamos falando das ordens limite, profundidade do mercado, onde os traders estão fazendo fila para serem compradores ou vendedores. Eles estão oferecendo e oferecendo em um mercado, e eles estão fornecendo liquidez. Eles estão fazendo o mercado. Sem eles, o preço seria muito difícil de definir. O BBO, o melhor lance e oferta. Esse é o mercado interno exatamente onde um preço está sendo negociado atualmente. Acertando o lance. É aí que vamos falar sobre volume agressivo que tira liquidez da melhor oferta. Alguém bate no botão de venda do mercado, vai tirar liquidez. Levantamento da oferta. A oferta é o oposto. Eles vão apertar o botão de compra do mercado e vão tirar liquidez da melhor oferta. O LOB, o CLOB e o DOM. Livro de ordens de limite, livro de ordens de limite centralizado e profundidade de mercado. São todos basicamente a mesma coisa. O CLOB é meio importante de entender porque o livro de ordens de limite centralizado é o que estamos falando aqui, e pegando os dados de lá e depois transpondo isso para o gráfico historicamente. Vamos falar de classificação de volume de agressores, que é o mercado compra e o mercado vende. A intenção da negociação, ou seja, os comerciantes alinhados na oferta ou na oferta na profundidade do mercado. A carteira de pedidos atual é o estado atual dessa carteira de ordens agora, o que está acontecendo na carteira de pedidos, a profundidade na oferta, o melhor lance e oferta, o último volume negociado e o spread. Então vamos entrar no livro de ordens de limite histórico e no fluxo de pedidos que veremos à medida que avançamos porque registramos todos esses dados no livro de pedidos atual e, em seguida, extrapolamos isso e os transpomos para o gráfico histórico. Vejamos como os dados do livro de pedidos e do fluxo de pedidos podem ajudá-lo. Como eu estava apenas explicando, o estado atual do mercado, qualquer DOM fará isso. Não há defasagem nisso. Está mostrando a liquidez em níveis de preço, está-lhe dando o melhor lance e oferta e spread, o preço atual e o último volume negociado. É o estado atual do mercado. E então ele lhe dá uma compreensão de onde o preço pode ir, olhando para a alta liquidez que você pode segmentar que estará na profundidade do mercado na oferta ou na oferta. Isso lhe dá uma vantagem sobre os concorrentes. Você pode começar a entender sua atividade. Lembre-se de que esta é uma estrutura de jogo de soma zero dentro do mercado. E vamos integrar essas informações dentro do livro de pedidos de limite histórico em breve. Então, mecânica de mercado. Vamos passar por alguns exemplos básicos, e agora este curso é sobre educação, ok, mas vamos mostrar o Bookmap, e porquê. Isso porque ele visualiza esse comportamento muito bem. Na verdade, a história do Bookmap, nós viemos do ambiente HFT desenvolvendo algos, negociando no ambiente de alta frequência, e precisávamos de algum tipo de visualização de onde essas negociações estavam sendo preenchidas. E o software foi desenvolvido para entender isso, compreendê-lo, e então pensei que era uma boa ideia, e isso levou ao Bookmap se tornar um produto. É por isso que vamos mostrar o Bookmap aqui, é para visualizar essas mecânicas, e você verá exatamente o que quero dizer em apenas um minuto. Então eu preciso mostrar o Bookmap, eu preciso passar por cima dele aqui. O que você está vendo na interface do usuário? Toda essa área aqui são dados históricos. Aqui estão seus dados atuais aqui. Este é o seu melhor lance e oferta aqui. Seu último volume negociado aqui, e você verá que esta é a profundidade do mercado.
Eu vou mostrar-lhe Bookmap em apenas um momento aqui, mas este é o mercado ao vivo, é uma representação gráfica da profundidade do mercado, o estado atual desse mercado. Então aqui está seu melhor lance e oferta aqui, sua profundidade na oferta e sua profundidade aqui no lance. Então, deixe-me mostrar-lhe Bookmap, e vamos ao BTE acento circunflexo, aqui. Ok, tudo bem. Ok, então aqui está o Bookmap. Estamos olhando para o S&P Mini, e vamos ver. Vou começar por aqui, e vamos trabalhar para trás muito simplesmente. Vou tirar todos os dados aqui para que tenhamos algo muito simples e direto para analisar. Ok, e tudo bem. Então, a maioria de nós está muito em sintonia para entender um gráfico de velas, ok. Então aqui está no Bookmap, tudo bem, e nenhuma explicação adicional é necessária. Você pode ver que entre cada linha pontilhada vertical aqui eu tenho 15 minutos de dados. Vou começar a colocar informações em camadas em cima disso. Primeiro vou adicionar o melhor lance e oferta. Agora, o que estamos vendo é o melhor lance e oferta históricos. Deixe-me ampliar um pouco aqui. Você pode ver esse movimento para o lado positivo aqui. Este foi o melhor lance e oferta dentro deste período de velas. Ok, então este é um gráfico de 1 minuto, e você pode ver o mais próximo desse castiçal, mas aqui é onde o melhor lance e oferta foi durante esse tempo. A linha vermelha é a melhor oferta, a verde é a melhor oferta. Agora vamos adicionar alguns pontos de volume, ok? Então, agora o que estamos vendo aqui é o volume negociado dentro dessa melhor oferta e oferta. Então esse castiçal que você vê aqui, esse gráfico de velas de 1 minuto, bem, você pode ver onde esse volume ocorreu. Você pode ver o tipo de volume que era. Foi muita compra que aconteceu. E você pode ver que estamos dando a você o delta geral dessas informações também. Então, havia algumas vendas aqui, mas não tanto. Houve mais compras. Na verdade, eu vou dar um zoom aqui para essa área, e vamos dar uma olhada rápida e mais de perto aqui. Então, à medida que começo a ampliar, podemos realmente diminuir o zoom e ver exatamente o que se desenrolou nesses mercados. Podemos ver a atividade algorítmica em níveis muito abaixo de segundos, estamos abaixo no nível de microsegundos. Todos esses dados são gravados, mas você pode ver como eu reduzo o zoom, isso apenas se torna um ponto verde maior. Então você pode ver como eu continuo a diminuir o zoom, nós lhe damos o delta geral porque há tantas negociações que ocorreram aqui que precisamos dar-lhe, só temos muito espaço na tela para lhe dar algo que é útil. Portanto, esses dados são agregados apenas visualmente ou graficamente. Você pode ver agora o que compreende o castiçal do anterior aqui. Isso é muito parecido com um gráfico de pegadas. Você pode começar a entender onde o volume ocorreu, quanto, que tipo e dentro de quanto período de tempo aqui. Esse é o volume negociado. Agora temos isso no gráfico, e agora vamos adicionar o mapa de calor aqui. Então, vamos acrescentar isso. Então, o que estamos vendo aqui? Bem, tudo isso este mapa de calor é o livro de ordem de limite histórico. É tudo derivado aqui da cúpula. Então, como eu estava explicando anteriormente, vamos voltar a esse mercado atual, essa janela aqui, estamos dando uma representação gráfica da liquidez nesse livro de ordens limite. Então, como aqui podemos ver 1347 contratos. Essa área é pintada de branco brilhante na janela atual do livro de pedidos aqui. Então, sabemos logo de cara que há uma referência aqui, uma liquidez muito alta na oferta.
Então é isso que é apenas uma representação gráfica desse livro de ordens de limite. Agora, onde isso realmente fica interessante é que é o mercado atual, essa janela aqui. Mas pegamos esses dados e os transpomos para o gráfico histórico. Deixe-me ampliar um pouco, você pode começar a entender o comportamento desses comerciantes aqui no lance. Veja como eles estão adicionando e puxando liquidez nessa área. Assim, podemos começar a entender sua intenção de negociar em alguns desses níveis. Eles realmente querem ser compradores ou não? Então essa é a interface do Bookmap em geral, e veremos mais sobre ela um pouco mais tarde. Mas eu quero comparar isso com uma cúpula só para vocês realmente entenderem isso. Então aqui está a nossa cúpula. Temos o nosso melhor preço aqui. Vamos passar pela escada de preços como você pode ver na cúpula, e aqui está no Bookmap. A profundidade da oferta. Aqui está na cúpula, esses valores numéricos aqui, e você pode ver que esses valores numéricos correspondem aqui no Bookmap. Agora eu também incluí a representação gráfica desses valores numéricos aqui. Essa é a oferta aqui no Bookmap. Aqui está a profundidade do lance. Então essa é a liquidez aqui no livro de ordens limite em uma cúpula e depois no Bookmap. E então aqui está o nosso mercado interno. Nossos dados de nível 1, nosso melhor lance e oferta, nosso BBO. Temos nosso melhor lance e oferta, e você pode ver que eles combinam aqui dentro da cúpula. Por fim, nosso último volume negociado. Este número aqui corresponde com o último preço, e aqui está o seu último volume negociado com o último preço aqui. Agora vamos entrar na integração desses dados atuais. Passando pela integração de dados de fluxo de pedidos aqui, os dados atuais, o tempo real na cúpula é passageiro. Você verá esses números serem exibidos muito rapidamente e, em seguida, eles serão reexibidos e atualizados com novos dados. Então você terá que se lembrar das áreas que podem ter sido de alta liquidez ou baixa liquidez. Isso pode ser um pouco desafiador de fazer, porque você tem que se lembrar de áreas específicas e, quando o preço volta para essas áreas, eles ainda estão licitando ou oferecendo. Eles ainda demonstram interesse? É aí que o histórico de limite de pedidos e dados vem muito, muito a calhar. Então a gente registra todos esses dados. Então você pode ver e entender como estamos olhando para o Bookmap. Podemos entender como isso se desenrolou em detalhes em áreas específicas, e é muito fácil vê-lo, e isso nos dá contexto para essas áreas também. Como mencionado, digamos que temos um padrão de topo duplo. Eles estavam licitando ou oferecendo lá antes com alta liquidez, e se voltarmos para aquela área, eles ainda estão interessados. Vamos contextualizar a compreensão do leilão nessas áreas. Isso lhe dá uma boa vantagem sobre sua concorrência. Agora vamos pular aqui. Aqui está a nossa cúpula histórica, nossa cúpula atual no livro, e então aqui está a nossa cúpula atual no mapa do livro. Pulo aqui. Porque o preço se move. Vamos cobrir o volume de agressores, as transações de mercado e a intenção de negociação, o leilão centralizado de livros de ordens de limite. Então, porque o preço se move. Volume do agressor é explicado aqui. Estamos falando das ordens de limite, elas são passivas. Eles sentam ou descansam dentro da profundidade do mercado. Eles fornecem liquidez. Eles querem ser compradores ou vendedores dentro dessas áreas específicas na escada de preços. Ordens de mercado. Esse é o agressor. Eles atravessam o spread e consomem a liquidez na profundidade do mercado. Eles consumirão as ordens de limite. Então, a maioria de nós está familiarizada com isso, mas essa é a classificação do volume que vamos ver aqui, é a classificação do agressor, as ordens de mercado. A transação negocia preço onde este agressor é combinado com a liquidez na melhor oferta de licitante.
Agora vamos começar a entrar aqui e vamos passar por alguns exemplos. Aqui está a negociação de preço atual na melhor oferta de licitante. A última negociação que acabou de acontecer aqui foi uma compra de mercado com um volume de 1 aqui mesmo. Agora isso é apenas ilustração. Podemos ver a propagação aqui. Temos a liquidez dentro do melhor lance e oferta aqui. Temos 12 contratos na oferta. E na melhor proposta temos 16 contratos. Foi aqui que foi negociado pela última vez. Então esse é o preço atual. Ok, agora uma ordem de venda de mercado muito simples. O agressor acerta a oferta com uma ordem de venda de mercado. Eles consomem a liquidez aqui, então nós tínhamos 16 contratos, eles consumiam 1, e agora nós temos 15 contratos e o preço agora mudou. O preço mudou, um tic-tac. É assim que o mercado se movimenta. O agressor é quem pode movimentar o mercado. Agora aqui está um exemplo de como isso se parece no Bookmap. Você pode ver o agressor aqui, esses pontinhos verdes aqui, nosso mercado compra. O preço estava sendo negociado aqui a 52,89, estamos olhando para o petróleo. Você vê o agressor aqui, o mercado vende com os pontos vermelhos na melhor oferta. É só ir e voltar aqui. Agora, você já pode ver algo muito interessante. Você pode ver a complexidade em que vamos entrar com apenas este exemplo binário muito simples. Estamos registrando aqui a atividade algorítmica. Quero dizer muito claramente que você pode ver, o tempo, as ordens e o tamanho das ordens são todos equivalentes aqui. Então, esses dois algos estão lutando para frente e para trás. Você pode começar a entender que é realmente assim que esses mercados negociam hoje. Há todos esses algoritmos que estão negociando de um lado para o outro e podemos entender seu comportamento aqui dentro do livro de ordens de limite histórico. Todo esse registro que seria bastante difícil de ver no DOM. Aqui está outro exemplo também, e vamos ver um monte desse tipo de informações e dados exibidos no Bookmap. Isso aqui é uma coisa que está elevando a oferta, mas não está realmente elevando o preço aqui, ok, está negociando na melhor oferta, ok, e você pode ver isso muito claramente com o movimento mecânico aqui da compra e venda que eles estão consumindo liquidez aqui, mas não estão. Elevando o preço contra eles. Eles estão acumulando uma posição aqui ao longo do tempo sem mover o preço contra eles. Então agora vamos entrar em seguida porque o preço move o desequilíbrio na intenção de comércio. O que vamos falar aqui, grandes desequilíbrios na carteira de pedidos que distorcem o leilão. Agora, o tamanho dessas ordens de limite afetará o melhor lance e oferta. Então eles podem puxar liquidez, eles podem adicionar liquidez, pode haver um grande spread. Agora, quando a mecânica aqui opera e você recebe nossa ordem de venda de mercado para mover o preço, ele acerta a oferta, bem, podemos ver um grande movimento nesse preço sem muito volume. É porque eles puxaram sua liquidez, houve um desequilíbrio, e eles puxaram sua liquidez na oferta, e a transação ocorre a um novo preço mais baixo. Vamos ao exemplo. Aqui está o nosso volume de 1, e então eles acertaram o lance aqui com outro volume de 1. 12 contratos, 16 aqui na licitação, 1 é consumido, que passa a ser o preço atual. Agora temos aqui um desequilíbrio na profundidade do mercado sobre a oferta. Você pode ver anteriormente que tivemos um livro bastante igual aqui. Bastante igual, acho que houve um pouco de distorção do lado da oferta, mas podemos ver que isso é bastante equilibrado. Agora temos um desequilíbrio.
Foram 120 contratos contra 16. 24 contratos e 32 transformados em 85 e 72. Então nós temos um desequilíbrio muito grande aqui na carteira de pedidos de limite. Eles estão oferecendo aqui com muitos contratos altos, tamanho de contrato grande. Como isso afeta o preço? A gente pode ver aqui, esses contratos 15 e 18 aqui na licitação, esses caras, eles ficam com medo. Eles não querem mais negociar nesses níveis e vão puxar sua liquidez. Então, nossa última negociação ainda ocorreu aqui com esse volume de 1, mas o melhor lance agora mudou para baixo alguns ticks. Então agora estamos aqui 2 ticks abaixo em 22 contratos. Então, com um volume de 1, volume de mercado de venda de 1, eles mudaram o preço agora 1, 2 e 3 ticks aqui. Nós consumimos um contrato aqui e isso se torna o preço atual. E é assim que a intenção do comércio pode afetar e mover o preço. Em períodos de alta liquidez você vai ver isso o tempo todo, ok, me desculpe, de alta volatilidade. Então, lançamentos fundamentais ou lançamentos de dados económicos, além de apenas um mercado instável, há muita volatilidade porque há falta de liquidez, e em qualquer desequilíbrio com alta liquidez, você verá empurrões e puxadas dos mercados muito rapidamente. Isso é o que parece no Bookmap. Temos uma liquidez alta aqui que fica no livro, mas a gente entra nessa área aqui e eles ficam muito agressivos. Temos um desequilíbrio nesse livro, e você pode ver como o preço é afetado aqui. Isso está empurrando o preço para baixo em uma área, e você pode ver que vamos ficar muito avançados sobre isso falando sobre potencial spoofing aqui em liquidez aqui na oferta. Mas o desequilíbrio nesse livro. Então, conceitos avançados, o potencial spoofing aqui, desequilíbrio para baixar o preço e talvez tenhamos ofertas preenchidas em níveis de preços mais baixos. Há também estratégias que você pode, e vamos analisar mais tarde com momentum, procurando momentum, ou spoofing. Você pode começar a procurar por isso, ou camadas. Icebergs e ignição, algoritmos de ignição. Então, deixe-me abordar a ignição aqui. Você pode ver o exemplo com o desequilíbrio aqui no livro de pedidos de limite na oferta. Nós vemos isso uma vez, eles vêm de novo, que algo ainda está funcionando aqui, e então finalmente você pode ver este aqui e finalmente faz o preço mais baixo. Agora vamos começar a entender e compreender esses dados dentro do gráfico histórico, ok, porque está tudo registrado aqui. E você pode ver que não estamos falando não é apenas 1 milissegundo de dados onde você sabe que isso é 10 segundos entre cada linha pontilhada vertical aqui você sabe, então estamos olhando para você sabe como 1 minuto aqui de atividade de preço um pouco mais ok, mas você será capaz de utilizar e consumir esses dados e procurar você sabe uma execução de ordem potencial aqui que será aprimorada. Aqui está outro exemplo. Temos uma liquidez muito alta aqui na melhor oferta. Salta para o livro muito rapidamente. E vou mostrar uma sequência aqui. Também podemos vê-los aqui embaixo no lance neste nível 2420. E como isso se desenrolou? Então aqui está essa mesma ação está aqui novamente. Podemos começar a ver como isso afeta o preço. Isso afetou o preço e o levou para baixo em algumas dessas áreas mais baixas aqui. Vamos falar sobre esse conceito um pouco mais tarde, mas vou introduzi-lo entre a alta liquidez de curto prazo distorcendo o leilão e, em seguida, a liquidez de longo prazo aqui que permanece no livro.
Essa liquidez de longo prazo já é compreendida pelo leilão, né? Mas essa nova informação que salta para essas áreas e depois puxa precisa ser digerida pelo mercado. Você pode ver que o desequilíbrio, esse desequilíbrio pesado, tem um efeito sobre o preço. Aqui está outro exemplo. Você pode ver que este é o aberto e 930 aberto aqui. Vemos um desequilíbrio aqui, levando para alta liquidez aqui. Alta liquidez de longo prazo estava basicamente no mercado desde o início da abertura do 930. Aqui estão nossos desequilíbrios com alta liquidez de curto prazo, elevando o preço em algumas dessas áreas. Então, próximo conceito, vamos passar por cima da lista de pedidos. O que estamos falando aqui não é apenas mover o preço para frente e para trás, estamos negociando através de um ou mais níveis de preço. Esse é um conceito importante de entender. Normalmente, é assim que o preço é negociado em um novo intervalo. E vamos testemunhar isso com uma combinação de desequilíbrio na carteira de pedidos e ordens de mercado agressivas muito consideráveis. Então aqui está um exemplo. Vamos começar de novo por aqui. Aqui está a nossa compra de mercado com volume de 1. Agora você pode ver aqui nós temos uma venda de mercado com um volume de 50, então o que ocorre eles estão acertando a licitação com 50 contratos aqui nós temos 15 contratos na melhor oferta neste momento tá bem que varre esses 15. Negociação que é a última negociação que ocorreu aqui ainda é o preço atual agora, o que resta dessa ordem de 50 lotes? Bem, ainda é uma venda de mercado, mas já varreu esse nível de preço, mas negociou 15. Portanto, restam 35 contratos nessa grande ordem de venda do mercado. Então, o que ocorre? O próximo nível de preço ainda está batendo na licitação. Ele varre esse nível de preços aqui com os 18 contratos. Direito e você pode ver que nós varremos e agora restam 17 ainda naquela ordem de 50 lotes e ainda está acertando a licitação aqui, mas temos 22 contratos aqui, então o que se desenrola leva 17 deles, mas ainda há 5. Continua tudo bem e essa é a nossa varredura do livro ok este lote de 50 agora está cheio, e você pode ver que varremos alguns carrapatos aqui em níveis mais baixos. Conceito importante também, muitas vezes, e depende do mercado, mercados mais finos você vai ver isso com muito mais frequência, o ES você raramente vai ver isso, mas você pode ver que o spread se ampliou aqui fora porque eles varreram todos esses níveis aqui, mas onde está a melhor oferta? Ainda está aqui, neste nível com esses 12 contratos. Então há um vácuo aqui, há uma propagação maior, o spread se amplia entre esses dois. Muitas vezes o ES muito rapidamente vai preencher. Como é isso no Bookmap? Bem, este é um lançamento fundamental, e podemos ver os enormes pontos vermelhos aqui varrendo cada nível de preço à medida que ele vai baixando. Você pode ver o efeito de vácuo de que estamos falando quando voltamos quase de volta para onde caímos daqui. Aqui está outro exemplo, e esta é uma compra de mercado, varrendo para novos níveis. Vemos que este é o lançamento inicial. Você pode ver aqui 1030, isso é petróleo, são os estoques de petróleo. Nada realmente ocorreu por alguns segundos e, de repente, eles realmente levantaram a oferta aqui. Vejamos alguns dos conceitos avançados em alguns dos abrangentes aqui. Por exemplo, procurando recuos. Comece a entrar se você acredita que a varredura aqui foi, vamos começar a aceitar até níveis mais baixos, bem, então você pode começar a inserir algumas de suas ordens de limite em algumas dessas áreas aqui. Se estamos procurando esse recuo em algumas dessas áreas porque houve um vácuo, certo?
Pessoal, vejo suas dúvidas aqui. Vou passar por todas as perguntas depois, mas quero continuar e passar pela apresentação. Então você também pode jogar Momentum, procurando aquela varredura e depois se juntando, ou talvez você esteja procurando rejeição, e eu vou mostrar um exemplo disso. Você também vai ver livro virando. Você pode ver varreduras em icebergs e, em seguida, esses algoritmos de ignição também. Então aqui estamos com um exemplo em petróleo novamente, e você pode ver que descemos para um nível mais baixo aqui, e parece que o preço está começando a aceitar abaixo desse nível mais baixo aqui. Aqui está o nosso recuo para ele, e temos outra continuação. Na verdade, vemos outra varredura para o lado positivo, e ela varre basicamente para onde caiu de cima aqui, mas isso é um pouco diferente aqui, e vou explicar em apenas um segundo. Vemos mais uma varredura, o preço começa a aceitar acima desse nível, e nós varremos através dele, temos nosso recuo aqui, e varremos para baixo mais uma vez, e podemos ver muito bem e limpo que conseguimos nosso recuo direto para onde caímos. Então, esse conceito de varredura, embora a mecânica pareça muito simples, é muito profundo. Você pode começar a ver que vamos levar a configurações muito legais para entender, procurando esses vácuos, ou talvez você queira se juntar ao impulso no caminho para cima. De qualquer forma, podemos começar a olhar para alguns desses níveis aqui e também como eles começam a afetar o perfil de volume. Vamos cobrir o perfil de volume amanhã, mas você pode ver como eu desenhei uma linha aqui, vamos ter nosso ponto de controle aqui, basicamente para essa faixa, e é aí que chegamos e testamos. Agora, a varredura por esta área aqui será o seu nó de baixo volume, e você pode vê-lo aqui. Aqui é onde nós varremos e quebramos novamente, e esse é o seu nó de baixo volume aqui. Então agora você vai começar a entender a ação de varredura e se mover para níveis mais baixos ou níveis mais altos dentro do perfil de volume. Agora aqui está um exemplo de rejeição. E podemos ver que isso é novamente petróleo, que temos uma situação de alcance se desenvolvendo aqui. Descemos para um nível mais baixo, mas voltamos para o intervalo. Então você também pode jogá-lo dessa forma. Muitas das vezes o que você verá nesse tipo de comportamento são corridas de parada, fazendo com que os traders parem, correndo da maneira errada, talvez comprando, ou me desculpe, vendendo a quebra aqui, e então negociando de volta para a faixa, e então você pode ver que eles realmente negociaram para o lado oposto aqui e pegar todas as paradas do outro lado, certo? Então, há o potencial aqui para entender isso e negociá-lo como rejeição. Aqui está um conceito de uma virada do livro. Então aqui está a nossa varredura, como você pode ver, e então aqui estão as ordens de limite no lance aqui, ok? Nós varremos isso e, no entanto, agora para que voltamos? Na verdade, eu começaria a antecipar voltar a esse nível aqui, mas agora estamos começando a entender uma virada de livro, porque a alta liquidez aqui na oferta agora virou para a oferta, e é aí que voltamos e testamos. Não só uma, mas 2 e 3 vezes aqui. Então você vai começar a extrapolar e entender esses dados dentro do gráfico histórico do livro de ordens de limite. Tudo bem, então isso é arrebatador. Vamos entender porque a tendência de preço para. Vamos passar por absorção e exaustão. A absorção é o limite de ordens que absorvem e absorvem toda a compra ou venda agressiva. Também pode ser ordens de iceberg, mas vamos abordar isso na sessão avançada. E vamos a um exemplo. Comece de novo com nosso volume de compra de mercado aqui de 1, e é aí que o preço atual está sendo negociado, mas há uma distinção aqui. Temos alta liquidez de longo prazo aqui embaixo na profundidade da oferta. Portanto, 125 contratos são muito altos em comparação com todo o resto do livro.
Agora vamos acelerar as coisas aqui. Nós varremos o livro para baixo em alguns desses níveis mais baixos aqui. Esse lote de 50 você sabe, havia 22 contratos aqui. São necessários 17. Agora restam apenas 5 e esse é o preço atual. Então, ainda temos, agora estamos a um ponto dos nossos 125 contratos. Então eles varrem de novo aqui e vendem volume de ordem de mercado de 50. Ok, o que acontece? Você acertou a licitação desses 5 contratos e agora nós temos um volume de 45 negociação nesses 125 contratos, ok? Os 45 negociam agora que se tornam 80 contratos aqui na melhor oferta eles absorveram todos esses contratos ou esses 45 ok a partir disso 50? Voltaram a bater aqui. Venda de mercado com um volume de 50. O que se desenrola? Acertando a licitação, temos 80 contratos aqui, 50 deles negociam, e agora restam 30. Eles absorveram toda essa ordem em um nível de preço. Então agora esse trader, ou digamos que é um ator, um trader, eles entraram no mercado de forma muito agressiva com 150 contratos. Um varreu o livro para baixo, outro varreu o livro apenas um nível de preço e depois foi absorvido, e então esse último lote 50 foi completamente absorvido nesse nível de preço. Restam 30 contratos nesse patamar de preços. Então, digamos que alguém entre agora e com um volume de compra de mercado de apenas 1. Se o spread ainda está, se ampliou após essa varredura e permanece nessa condição apenas com um volume de 1, eles moveram o preço para cima 3 ticks. Isso pode aludir a muitas coisas diferentes. Assim, podemos começar a entender o volume aprisionado em algumas dessas áreas. Ou talvez você esteja negociando em uma ordem de iceberg aqui no melhor lance. Assim, como mencionado, o comprador agressivo eleva o preço, ou levanta a oferta com apenas um contrato. Isso se torna, eles tiram uma liquidez, um contrato de liquidez dos 12 aqui, e isso agora se torna o preço atual. Vamos ao exemplo aqui no Bookmap. Como é isso? Aqui está a nossa alta liquidez aqui na oferta. Vemos o mercado agressivo comprando nessa área e eles permanecem no livro. Esses caras aqui em cima a R$44,20, eles querem ser vendedores. Você pode ver que eles continuam, o mercado agressivo compra, continua a negociar nessa área. As ordens de limite na oferta absorvem toda essa compra agressiva. Finalmente seca aqui, e então você pode ver que eles muito agressivamente então acertam a oferta com grandes ordens de venda de mercado. Negociamos abaixo desse nível. Curiosamente, assim como a varredura, negociamos agora abaixo em um novo nível aqui. Você pode ver um mesmo conceito aqui embaixo no lance. Eles estão começando a absorver isso aqui embaixo, mas eles realmente superam o limite de compras aqui, e eles varrem esse nível. Mas essa é a parte de absorção aqui em cima. Outro exemplo, negociando em alta liquidez aqui, você pode ver as vendas agressivas do mercado ocorrendo aqui no melhor lance, e eles simplesmente não levam isso para baixo. Então, qualquer venda agressiva foi absorvida, e então podemos ver o preço, eles começam a elevar a oferta com compras agressivas de mercado, a liquidez puxa aqui, e continuamos em alta. Vamos passar por alguns conceitos avançados, V-botões, V-bottom reversals, pullback strategy que abordamos anteriormente. Você também pode procurar por corridas de parada, volume de armadilha e virada de livro. E vamos dar uma olhada. Aqui está a nossa varredura até o fundo, e então você pode ver, veja como eles entram aqui de forma muito agressiva. Isso é ouro, e eles entram aqui com 149 contratos nesse nível de preço aqui de 1244,5, e eles permanecem no livro.
Talvez você comece a antecipar um movimento de volta para onde ele quebrou, mas essa informação aqui, entendendo a profundidade do mercado, dá aquela percepção de que não vamos voltar para cá porque esses caras querem ser vendedores em um nível mais baixo. Aqui está um exemplo na Apple. Bookmap também estava disponível para ações nos Estados Unidos. E vamos passar por esse exemplo muito legal aqui de absorção. Você pode ver a venda agressiva em algumas dessas áreas aqui e, finalmente, aqui embaixo, vemos 2.557 contratos negociados na melhor oferta. Você pode ver que está tudo vendendo aqui no nosso perfil. E você pode ver todas as vendas aqui. Veja a compra aqui. Há muito pouco. Completamente absorvido pelos traders maiores com suas ordens de limite. Esse vai ser o nosso exemplo com o fundo em V aqui, todo absorvido aqui. Nós realmente temos esse reteste, mas não vamos até o fundo. Podemos começar a antecipar esses retestes para talvez onde começarmos a ver alguma videira voltar, tudo bem? E é assim que parece no prazo mais alto, ok? Uma queda real, muito rápida, brusca em uma área aqui no lance, completamente absorvida, e você pode ver a reação que teve no fundo do V. Tudo bem, então é isso com a absorção. Vamos à exaustão. O que é? É a falta de atividade agressiva de volume. Você pode ver aqui nós vamos passar pelo mercado a ordem de compra de mercado aqui volume de 50 isso já tinha ocorrido então ainda temos 12 contratos aqui e esse é o preço atual na melhor oferta. Agora eles entram e varrem o livro aqui 15 contratos e depois 13 e então eles ainda estão acertando a licitação aqui. Agora temos um volume de ordem de venda de 5 ocorrências aqui nesses 10 contratos. Eu preciso apenas mencionar aqui, olha a falta de, agora não precisa ser falta de liquidez para que seja exaustão. É a falta de volume que faz com que seja exaustão. Mas muitas vezes você não verá uma liquidez muito alta. Então nós entramos, e agora estamos acertando a licitação com 5 contratos em 10 na licitação. Então ele negocia esses 5, e você pode ver que se torna agora o preço atual. No próximo exemplo, eles continuam a acertar a licitação. Temos outra célula aqui de 5. O que ocorre? Bem, eles varrem esse nível. Esse é o seu último volume negociado. Agora estamos negociando aqui embaixo a melhor oferta nesses 8 contratos. Mas é isso. Não tem mais compra. Há uma falta de. Você pode ver que começou como muito grande, mas começou a secar em alguns desses níveis mais baixos aqui, em vez disso, agora eles não descem e testam o melhor lance aqui esses 8 contratos e, em vez disso, o mercado compra com 1. O volume de 5 eleva a oferta para esses 10 contratos aqui e isso se torna o preço atual. Isso é o que parece no Bookmap e você vai ver isso em todo o lugar no Bookmap. Podemos ver que descemos para uma área e eles estão puxando liquidez nessa área aqui. Mas olha o agressor. Não há trocas que aconteceram aqui, aqui, aqui. Finalmente temos um pouco de venda de mercado aqui, mas testamos um pouco mais baixo e há completa falta de negociação um tique mais baixo. Voltamos a subir, voltamos a descer e a completa falta de negociação. Ninguém está interessado em negociar neste nível. Então, a mecânica aqui é que, se ninguém quiser negociar neste nível, o preço do bem vai negociar mais alto. Vai procurar liquidez agora na melhor oferta.
Agora está à procura de vendedores. E onde estão os vendedores? Bem, eles estão em alta em algumas dessas áreas, mas você pode vê-los puxando sua liquidez. Tudo bem, como mencionado, muitas vezes o que você obtém com essa ausência do agressor é que nesses mercados em tendência você verá os recuos e verá muito pouco volume de agressores ocorrendo em algumas dessas áreas. Então você pode ver completa falta de. Temos 1, 2, 3, 4 basicamente testes aqui neste nível de preço em ouro e nenhuma venda. Nós rodamos de volta e realmente varremos o livro um pouco mais alto, temos um pequeno recuo aqui, e você pode ver que não há ninguém interessado em vender. Os vendedores estão fora do mercado basicamente. Olhe para o livro de pedidos de limite aqui, vemos uma distorção nesse leilão. Então, para onde voltamos? Nós trocamos de volta na melhor oferta, é buscar essa alta liquidez na melhor oferta. Começamos a comercializar para essa área. Voltamos a ter um recuo e podemos ver falta de vendas agressivas. Outra varredura, e então você pode ver que temos o recuo agradável aqui, mas uma falta de venda. Comece a juntar tudo isso em algumas estratégias em busca de pontos de exaustão após uma varredura. Conceitos avançados aqui, começando a entender essa falta de atividade. Bem, um conceito que eu só queria passar aqui era que não significa necessariamente que há falta de alta liquidez. Isso pode existir, neste exemplo existe, e parece que eles estão começando a absorver isso aqui, mas depois há apenas uma falta de compra agressiva. Temos 1, 2, 3 testes aqui, e nenhum interesse quando começamos a girar para baixo. E também quero integrar isso ao quadro geral. Como estamos olhando para coisas microestruturais aqui, no quadro geral, foi o que ocorreu. Podemos ver o comportamento agressivo com a carteira de pedidos de limite querendo oferecer a um preço mais baixo e então ninguém está disposto a realmente assumi-los nessas áreas aqui. E novamente, o mesmo conceito de você pode ver que há um pouco de negociação que ocorre aqui, mas olhe para o geral. À medida que avançamos aqui para um novo nível de preço, e há apenas uma venda muito pouco agressiva em comparação com a compra agressiva. Muito mais pontos verdes aqui. Algumas ações laterais aqui, mas agora você começa a ver nas áreas de tendência, muitos pontos verdes nessas áreas, muito pouca negociação aqui nos recuos. E você pode ver o ambiente de tendências mais alto e para onde vamos em busca de alta liquidez que você encontra aqui na melhor oferta. Então, essa é uma das mecânicas básicas do mercado, mas isso é essencial para entender, mas também queremos integrar nisso não apenas porque está se movendo ou parando, mas como. Portanto, a volatilidade, a profundidade da liquidez, mercados mais finos versus mercados mais espessos. Mercados mais finos como o ouro, por exemplo, você vai ver muita volatilidade. Você vai ver muito movimento de preços para frente e para trás porque há falta de liquidez. Mercados mais espessos, como o S&P ou os títulos, estarão se movendo mais lentamente e você verá muitos recuos e retrações de volta para áreas de onde eles se romperam. Comece a entender o comportamento do movimento de preços e você realmente vai obter muitos insights com algumas dessas mecânicas básicas. Procurando por enxurradas de atividade dentro do leilão ou do volume ou dentro de ciclos de tempo como o S&P QS aberto, ok, ou na Nasdaq também. Comece a entender a velocidade dos mercados. Com que rapidez isso está ocorrendo? Ou foi um movimento lento que ocorreu? Vai dar muita visão para algumas dessas mecânicas básicas. Tudo bem, o rápido, lento, reteste, mudanças de liquidez, etc.
Cada mercado tem suas próprias características únicas, mas essas mecânicas básicas são todas iguais. Então vamos terminar aqui parte 1, alguns dos exercícios de treinamento. Então, volte e comece a identificar essas mecânicas básicas de mercado que acabamos de abordar e comece a marcar seus gráficos. Quanto mais, melhor. Procure as variações em como o preço se moveu nesses exemplos. Você pode considerar usar o modo de reprodução do Bookmap, é uma excelente maneira de ver esses dados, você pode reproduzi-los várias vezes dentro desse arquivo de repetição, e então você pode começar a tirar suas próprias conclusões a partir desses exemplos, observando os diferentes tempos, diferentes mercados, a liquidez variável, a velocidade que ele se move, etc. Então, uma vez que você começa a entender isso, você pode começar a antecipar esses tipos de mecânica que ocorrem em tempo real. Portanto, entender essas mecânicas básicas de mercado é fundamental. Isso estabelecerá as bases para as próximas lições que abordaremos. Então, amanhã o que vamos passar na segunda parte é dar um passo atrás e olhar para o quadro maior historicamente e começar a entender o fluxo de ordem dentro de estruturas, microestrutura e até talvez um pouco maior. Vamos analisar a teoria do leilão e o perfil do volume. Deixe-me chegar às suas perguntas e, em seguida, vamos encerrá-lo e chamá-lo um dia. Sim, está sendo gravado. A gravação será feita na página do YouTube. Tudo bem, vamos ver aqui. Atividade algorítmica, Michael, não, nem tudo são ordens agressivas de mercado, mas esse exemplo que eu mostrei, esse exemplo muito básico de acumulação é claramente um algo. Mas a maioria dos algos é você vê mudanças na liquidez nessa carteira de ordens limite, mas pode ser uma combinação também, certo? Sim, isso está registrado. A varredura no livro é uma corrida de parada? Pode ser, mas não necessariamente. E vamos analisar isso um pouco mais amanhã dentro de algumas estruturas, ok, olhando para microestruturas. Eston, você está falando sobre procurar uma pausa. Sim, bem, quero dizer, você vai começar, você vai notar isso, você sabe, digamos que você veja uma varredura muito agressiva em uma área. Vamos abordar mais nas configurações, começando a entender essa varredura agressiva. Leilão correto na descida ou subida. E se esse for o caso, levará a uma maior probabilidade de procurar exaustão no caminho de volta. Então é aí que você pode estar, você sabe, começando a colocar seus pedidos de limite. Gunter, nenhum mapa de futuros de FX funcionará com, mas não Forex, ok, não o mercado à vista. A razão é que não há um livro de pedidos de limite centralizado. Quando a exaustão se torna indução para o lado oposto, bem, não realmente. Quer dizer, exaustão é só a falta de atividade. Então, o mercado precisa de liquidez e do agressor para negociar, para que isso ocorra. Maurício, sim, nós nenhuma plataforma Think or Swim no momento?
Sim, me desculpe, você não verá este é o GoToWebinar, você não vê as perguntas das outras pessoas aqui. Vejamos, João. Sim, os pontos no bookmap são esse é o agressor, certo? Estão tirando liquidez. Sim. Bem, quero dizer, leia essa varredura. Entenda essa varredura e como ela está sendo leiloada, e então comece a se antecipar. E, novamente, passe pelos exercícios aqui para vê-lo repetidamente no modo de repetição potencialmente aqui, e então você começará a entender o que você está procurando. Você será um especialista nisso, tudo bem? Com certeza, Maurício. Isso é algo. Maurício está perguntando sobre swing trading e encontrar volatilidade para negociações de opções também. Sim, absolutamente. Isso é o que é distinto e único aqui, é que agora com o livro de ordem de limite histórico, deixe-me tirar os castiçais aqui, então vamos olhar para o S&P agora. Bem, você pode começar a entender, porque é tudo gravado, mesmo para swing traders, muito facilmente você pode começar a incorporar isso em sua negociação. Quer dizer, olha como a gente desceu, e a gente vê o interesse de compra aqui embaixo na licitação, e aí onde ele chegou. Você pode começar a mirar nessas áreas, começar a entender essas áreas de alta liquidez aqui na 2430 no S&P. Ok, vamos ver, Efton, mais sobre exaustão, ok. Quer dizer, ok, então exaustão, vamos dar uma olhada no mercado atual, certo? Vejamos algumas dessas tendências, ok. Olhe para isso, quero dizer, não é, você sabe, essas áreas aqui, quero dizer, não é exaustão completa, mas olhe para a quantidade de negociação em comparação com as altas mais altas. São baixas mais altas, varreduras para cima, e isso é, você sabe, a gente vê isso todos os dias. Vemos uma varredura e um retorno aqui, e vemos uma falta de atividade de venda. Olhe para a compra geral aqui nesta área e podemos ver que está em tendência de alta, vemos mais volume em compras agressivas verdes em altas mais altas. Nos recuos, vemos um volume mínimo de vendas agressivas. Ok, pode ser exaustão completa e isso é exaustão completa aqui. Nós não vemos nada que negociou aqui, mas olhe para algumas dessas outras pequenas áreas aqui. Há muito pouco aqui que esgotou aqui. Nós temos um reteste embora e podemos ver que há realmente uma falta de atividade de venda. Tudo bem. Ok, tudo bem. Mais algumas perguntas aqui e depois vamos encerrá-lo. Maurício, se você está falando, você está falando sobre os gregos em opções e, você sabe, eu não sei, quero dizer, como eles vão ser valorizados no seu, você sabe, olhando para o seu IV, por exemplo, ok? Isso é algo um pouco diferente, certo? Quer dizer, acho que você ainda vai ver o mesmo tipo de comportamento aqui. E eu não sei se o IV vai cair em alguns desses recuos, certo? Potencialmente, mas talvez não, certo? Então é um derivado, e isso é um pouco mais desafiador. Há outra camada de informação ali.
Tudo bem, e deixe-me ver aqui. Apenas mais algumas perguntas e depois vamos chamá-lo de um dia. Bem, Afshin, ok, então aqui está um exemplo da varredura do livro aqui para, você sabe, no S&P. Você está falando dessa área 1030. Muito agressivo. Na verdade, começa aqui, e há um pouco de venda em algumas dessas áreas, mas olhe para a maioria, certo? Isso foi tão agressivo e uma cobrança tão rápida, bem, você sabe, há uma completa falta de interesse aqui. Estamos começando a olhar, você pode começar a ver um livro virar aqui também começar a se materializar. Eles estão comprando aqui na licitação, eles querem ser compradores aqui na licitação. Mas isso foi agressivo o suficiente para que nem sequer tenhamos um novo teste da área. Então, nós só temos uma faixa de negociação mais alta aqui, certo? Então é assim que você vai ter que começar a entender olhando para seus exemplos e estudando e entendendo, tipo, você sabe, você não tem esse recuo, certo? Olha isso, olha essa varredura aqui para o lado mais alto. Você pode começar a entender que, bem, isso não foi tão agressivo, certo? Não foi preciso tantos carrapatos para o lado positivo aqui. Temos um recuo para onde realmente rompemos daqui. Então é assim que vai ajudar, mas você vai ter que começar a juntar essas peças sozinho. Estamos abordando o básico do mercado aqui, e depois falaremos mais adiante em algumas das outras sessões educacionais. SJ, quer dizer, em média, qual é o retorno mensal aproximado usando o Bookmap? Quer dizer, isso vai variar, você sabe, tremendamente. Diferentes negociações, comerciantes, diferentes estilos de negociação, você sabe, eles podem estar negociando uma ou duas vezes por dia, ou eles podem estar negociando, como, centenas de vezes por dia, ou milhares de vezes por dia. Sim, Aston, as ações parecem um pouco diferentes. Há muito menos liquidez, em sua maioria, em comparação com os futuros. Tudo bem, pessoal? Bem, sim, obrigado por vir. Amanhã vamos passar pela segunda parte, e só essa resenha novamente aqui. A segunda parte vamos olhar para algumas das microestruturas e a mesma mecânica de mercado dentro das estruturas, certo? E vamos começar a entrar na teoria do leilão e no perfil de volume dentro do fluxo de pedidos. Tudo bem, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil. E nos vemos amanhã. Se cuida.